Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Então, sejam super bem-vindos para uma aula muito especial sobre uma uva que eu sou completamente apaixonado e que, na atualidade, é a minha uva preferida, chamada Pinot Noir. Só que nós vamos falar dessa uva lá na Itália. E pouca gente sabe que é uma das, ou dos países, né? Nem vou falar em região. Nós vamos falar um pouquinho sobre as regiões da Itália, que é onde a Pinot Noir é plantada. Mas é um dos países que mais cultiva essa uva no mundo inteiro. Vocês sabiam disso? A Itália é um dos países que mais cultiva a Pinot Noir. Só que lá na Itália ela é chamada de Pinot Nero. Pinot Nero. Porque, né, Itália, França tem aquela rixa, a uva ela é francesa, ela nasceu ali na região da Borgonha, é na Borgonha que ela tem a sua maior referência. Quando ela vai para a Itália, e nós estamos falando aí de mais ou menos metade de 1800, ela começa a se desenvolver muito bem em algumas regiões, e mais do que isso, ela começa a ganhar protagonismo. E depois, quando se descobre qual é essa variedade, ela é grafada com um nome diferente, porque está na Itália, né? Ou seja, na Itália, os franceses têm uma rixa grande e os italianos chamam ela de Pinot Nero. E assim ela vai ser grafada na Itália inteira. Pinot Nero, Pinot Nero, Pinot Nero, com algumas exceções, né? O Vale da Aosta ali, a gente tem alguma coisa no Trentino Alto Adige também, que chama ela de Pinot Noir. Mas Pinot Nero é como ela é conhecida. Mas pouca gente sabe que é uma uva extremamente importante na Itália e produz vinhos com uma qualidade muito, muito interessante. Muito interessante. Eu vou provar com vocês daqui a pouco um vinho. Olha só, olha como pouca gente conhece. Um vinho de uma denominação chamada Oltrepò Pavese, que fica na Lombardia, de Pinot Noir, e uma denominação, Oltrepò Pavese, que ela tem uma variação dessa denominação que é exclusiva para Pinot Noir, que se chama Pinot Nero del Oltrepò Pavese. E vira uma DOC exclusiva para Pinot Noir, ou Pinot Nero. Olha que interessante. E faz vinhos com uma qualidade bem, bem interessante. Bem interessante. Inclusive, vou deixar aqui para vocês visualizarem, que eu vou estar provando com vocês daqui a pouquinho, que é um vinho, inclusive, de uma... Eles chamam, né, Tenuta Mazzolino, que dessa denominação Oltrepò Pavese é o melhor vinho tranquilo de Pinot Noir que tem. Eu servi uma dose, eu vou provar com vocês daqui a pouco. E assim, eu vou dizer para vocês, o perfil aromático desse vinho, ele tem aquelas pinceladas da Pinot, mas ele tem também características muito peculiares de uma fruta um pouco mais madura. Ele tem uma nota de um toquezinho de erva e um toquezinho terroso muito gostoso. Mas assim, ele tem até um toquezinho mais puxado para os italianos chamam de vinoso, né? Aquele toquezinho assim, um pouquinho do álcool, aquele caráter que remete a vinho, mas é muito gostoso aromaticamente, um pouquinho mais maduro. Normalmente a gente vai encontrar nos vinhos tranquilos de Pinot Nero na Itália um Pinot ou a Pinot, né, os vinhos de Pinot com um pouquinho mais de textura do que a gente encontra normalmente na França. Tá, eu não vou comparar com a Borgonha, porque a Borgonha é a Borgonha, né, gente? A Borgonha na minha opinião, é a região no mundo mais representativa para vinho tranquilo no mundo. A Borgonha é a essência do terroir, é o ápice do conceito de valorização de áreas e tudo mais. Bom, então não vou comparar com a Borgonha, mas vou comparar com a Borgonha. Tá.
Vou comparar um pouco com a Borgonha. Por que não? Mas Borgonha é Borgonha, tá? Mas a Itália produz vinhos com a Pinot Nero muito interessantes. Muito interessantes. Tanto que e assim, os vinhos dessa denominação, porque o Trepal Pavese é uma DOC, e a gente vai ver que na mesma área também tem uma denominação que é para espumantes, a base de Pinot Noir também, a base de Pinot Nero. É impressionante. Impressionante. Então, assim, falar de Borgonha é uma referência, porque é o grande marco para Pinot em diferentes estilos no mundo. Estilos vinificado tranquilo, até espumantes, mas vinificado tranquilo. Porque a gente se baseia um pouco, né? Poxa, em que área da Borgonha que a Pinot, como ela se apresenta, a gente pega uma referência daquela área para dizer, olha, parece lá com os vinhos de Pinot lá de Pomar, mais tânicos, mais intensos, ou não. Lembra um pouco mais de Nuit Saint-Georges, né? Que ele vinha com uma presença de boca super interessante, acidez destacada, ou não. Lembra mais os vinhos de Pinot de Volnay, mais elegantes, um pouquinho mais florais. Então, a gente usa a Borgonha como referência. Mas, vou falar para vocês assim, esse vinho, por exemplo, ele não tem lembrança da Borgonha, a não ser da variedade. Aqui a gente tem muito mais fruta, a fruta um pouco mais exuberante, essa nota frutada, lembra muito mais uma groselha, lembra muito mais, quase um toquezinho de mirtilo, aquele mirtilo não muito maduro ainda, mas é delicioso. Tem um toquezinho especiado, gostoso. Então assim, ó, é completamente diferente do que a gente espera de Pinot da Borgonha. Hum. Em boca tem textura, a textura tânica mais marcada. A gente tem um pouco mais de peso, né? Ele é um vinho que é um pouco mais volumoso em boca. Mas assim, gente, a gente tá falando de Pinot. Então, quando eu falo mais volumoso, é Pinot, né? E não tá falando aqui de Cabernet Sauvignon, e não tá falando de Syrah, tá falando de Pinot. Então, mais volume para a Pinot. E esse é um ponto bem importante, tá? Estamos falando de Pinot Noir, ou Pinot Nero, como os italianos chamam aqui. Então, isso é bem importante para a gente ter um ponto de partida. E claro, eu vou falar um pouquinho dela na Itália. E aqui eu trouxe 2 momentos aonde me levou a fazer essa aula para vocês. Ah, Marcelo, por que fazer uma aula da Pinot Nero, da Pinot Noir na Itália? Porque a Itália faz vinhos incríveis com a Pinot, tanto tranquilo quanto vinhos espumantes. E aqui, ó, são 2 momentos meus na Itália que me levaram, em momentos distintos, que me levaram a fazer essa aula para vocês. Primeiro, aqui é final de 2019, essa foto aqui da direita, num restaurante lá no Piemonte, olha que interessante, na região, aqui nós estamos na região de Barbaresco, um restaurante famosíssimo chamado La Ciao del Tornavento, é um restaurante incrível, estrela Michelin, e que eles serviram de entrada, era um almoço harmonizado, muito legal, eles serviram de entrada esse espumante milésime 2013, da Battaciolo, que é um vinho espumante que, do Piemonte, as uvas vêm da área de Lamora, que é uma das áreas mais importantes para a uva de Barolo, só que aqui é um espumante feito com principalmente Pinot Nero e um pouco de Chardonnay. E eu tomei esse espumante, que é um espumante relativamente barato lá na Itália, ele chega no Brasil, quem importa Battaciolo para o Brasil é a wine.com.br. E aqui no Brasil é um espumante também, não é muito caro, na faixa de R$150, em torno disso, tá? E me chamou a atenção porque é um espumante muito gostoso. Claro, a gente tá no final de 2019 e esse era um milésime 13, então um espumante que passou quase 4 anos em autólise. Mas assim, a base de Pinot Noir, incrível. E relativamente barato. Só que no Piemonte isso me chamou muita atenção, porque, poxa, não é tão convencional isso, principalmente na área de Barolo, né? Pois bem, final de 2019, fiquei com isso na cabeça. Aí veio a pandemia, eu não viajei mais para a Itália durante o período da pandemia ali. Fui voltar a viajar para a Itália agora em 2022. Fui visitar e fazer, vocês sabem que eu sou pesquisador
E boa parte da minha pessoa, boa parte do meu trabalho hoje é rodar o mundo entendendo as características sensoriais dos vinhos associados com a sua origem, ou seja, como que o terroir, como que as técnicas de vinificação impactam no perfil sensorial dos vinhos. E eu fui fazer uma pesquisa no norte da Itália, principalmente na região da Lombardia. E claro que eu fui a Franciacorta, porque Franciacorta é a principal denominação de espumantes da Itália inteira. E aí tá nessa foto aqui da esquerda, aonde numa degustação de Franciacorta, num produtor que eu gosto muito, chamado Barone Pizzini, que é um produtor biodinâmico de Franciacorta. Ele faz outros vinhos, ele faz vinhos tranquilos também, na denominação de Curta e Franca, mas me chamou muita atenção esse vinho rosé Franciacorta, com mais de 30 meses de autólise, 100% Pinot Noir. E me chamou muito, muito atenção, porque o Pinot tem uma passagem por barrica no vinho base, para trazer mais estrutura, para trazer mais intensidade, e foi um dos Franciacorta mais instigantes que eu provei durante essa pesquisa, durante essa viagem. Isso foi em outubro agora, setembro, outubro de 22. Incrível. E eu fiquei com aquilo na cabeça, poxa vida, e eu tenho provado, e né, isso tem acontecido há um tempo, provado cada vez mais vinhos tranquilos de Pinot Nero incrível, vinhos espumantes de Pinot Nero incrível. A Itália está fazendo cada vez melhores Pinot Nero. Eu preciso contar isso para os meus alunos. Eu preciso mostrar isso para eles. Por quê? Porque a Itália é um dos maiores produtores hoje da Pinot Noir, chamada de Pinot Nero. Então, quando eu estou falando Pinot Nero, é a Pinot Noir na Itália. Claro, falei para vocês, a Borgonha é a maior referência de Pinot Noir tranquilo no mundo. Não tem como não. E justíssimo. Tanto que a Borgonha é um mundo à parte, né? Borgonha é essa referência que a gente tem citado. Agora, não somente vinhos tranquilos, como a Pinot também é a base para os melhores espumantes do mundo. E aí, claro, Champagne é a grande referência. Champagne, as duas uvas principais de Champagne são Pinot Noir e Chardonnay. Claro, a Meunier entra, mas ainda assim com menor representatividade do que a Pinot Noir e a Chardonnay. Então faz vinhos simplesmente espetaculares. E a Itália faz vinhos com a Pinot Nero incríveis, tanto vinhos espumantes quanto vinhos tranquilos. Inclusive, eu vou falar para vocês, tem algumas denominações na qual espumantes exigem que a uva principal seja Pinot Nero, mas para vinhos também brancos. Então, vinho espumante branco feito à base da Pinot Nero. Muitas vezes fazendo um Blanc de Noir muito, muito instigante, muito, assim... A gente sabe que a Pinot para espumantes, ela traz mais corpo, ela traz um pouco mais de intensidade frutada, ela traz um pouco mais de volume de boca. Então esses espumantes, eles têm essa representatividade. Mais volume de boca, mais intensidade, mais concentração. São vinhos com um pouco mais de peso. Não significa que não sejam elegantes. Não significa isso. E quando a gente fala da Pinot Nero, aonde na Itália a gente encontra a Pinot Nero? Aqui uma referência legal. Porque qual é a área principal hoje de Pinot Nero na Itália? Bom, se eu tivesse que dizer para vocês uma, eu falaria muito provavelmente da Lombardia, nessa área chamada Oltrepò Pavese, porque aqui tem maior volume. E aonde fica isso? Aqui, ó. Bem aqui. Então a gente está falando aqui na Lombardia, no sul da Lombardia, centro-sul da Lombardia, mais ou menos ali fazendo, né, próximo a Ligúria, Piemonte e a Emília-Romanha. Lombardia a gente sabe que é uma região que não é tão destacada ou tão valorizada para vinhos como outras. Mas, gente, a gente está falando de uma das principais regiões da Itália. Maior desenvolvimento, a capital é Milão. E nessa área chamada Oltrepò Pavese, faz vinhos tanto espumantes quanto tranquilos de altíssima qualidade. Mas talvez essa seja a área mais destacada. Mas aonde a gente tem a Pinot Nero
de alta qualidade na Itália, a gente tem em todo o norte da Itália. Pegando Vale d'Aosta, um pouco do Piemonte, bastante da Lombardia em Oltrepò Pavese e em Franciacorta. Depois a gente vai ter no Trentino Alto Adige, aliás, o que para mim é o melhor produtor de Pinot Nero tranquilo da Itália é aqui no Trentino Alto Adige. Um produtor chamado Frank Hess, que é impressionante os vinhos desse cara. Literalmente lá no sul de Tirol, bem próximo ali a Bolzano, né, lá na fronteira com a Áustria, incríveis, incríveis mesmo. Depois a gente também vai ter um pouco de Pinot Nero no Vêneto e um pouco no Friuli Veneza Giulia e alguma coisinha a gente vai ter aqui na Toscana. Ah, tem outros lugares onde vai encontrar Pinot Nero na Itália? Tem. Mas com representatividade é no norte da Itália e alguma coisa na Toscana. Sim, tem bons produtores de Pinot Nero na Toscana também. Mas a Toscana, ela vai ser muito mais famosa por outros produtos. Então, tem alguns interessantes, mas vamos lá. Não é a maior destaque para essa variedade. Aonde é o destaque para Pinot Nero na Itália? Norte da Itália. Norte da Itália. Pegar o norte da Itália inteiro, tem Pinot Nero aparecendo bem. Claro que algumas áreas mais, algumas áreas menos. Mas para a gente entrar nessas áreas, vamos repassar aqui um pouquinho sobre a Pinot Nero, ou Pinot Noir. Porque ela é uma variedade muito difícil de ser cultivada. Aliás, vocês já perceberam que não tem vinho de Pinot Noir barato? Não tem vinho de Pinot Noir barato? Vocês já perceberam? O nome, claro, e aí, se eu falar Pinot Noir, se eu falar Pinot Nero, estamos falando a mesma coisa, tá? Aliás, o nome Pinot já é porque ela tem esse formato mais cônicozinho aqui, ó. Que é um formato mais de pina, pinot, pinha, né? Então, formato como se fosse uma pinhazinha. Então, isso dá um nome para a variedade, né? Pinot Noir. Noir porque é tinta. A gente tem essa variedade em mutações que ela muda a sua estrutura, essa coloração. Então, a gente tem essa variedade com uma mutação que ficou branca, Pinot Blanc. Tem uma variedade essa variedade com uma mutação que ficou meio rosadinha, né, que eles chamam de cinza, Pinot Gris, ou na Itália chamada de Pinot Grigio, né, a própria Pinot Meunier, que agora é só chamada de Meunier, lá na região de Champagne. Mas enfim, o nosso foco é na tinta Pinot Noir, ou Pinot Nero. E ela é uma variedade que ela é muito difícil de ser cultivada. Por isso ela faz vinhos caros. É muito difícil cultivar a Pinot Noir. Ela é uma variedade de casca fina. Ela é uma variedade que não gosta de umidade. Ela é uma variedade que não gosta de calor. Ela é uma variedade que o cacho é compacto. Olha aqui como é compacto o cachinho. Então cria-se umidade aqui dentro e a uva estraga. Ela é muito suscetível a doenças, né, fúngicas, né, até por essa compactação. Ela é muito, a própria videira é muito suscetível a alguns outros parasitas e alguns outros fungos e tudo mais. Então, não é fácil fazer vinho de Pinot. Não é fácil. Claro, maior referência de Pinot no mundo é a França, em algumas áreas, né, Borgonha, Champagne, cada vez mais agora, inclusive há pouquíssimos dias agora foram autorizados os primeiros vinhos, os primeiros vinhedos Grand Cru na Alsácia de Pinot Noir e outras áreas. Então é uma uva muito famosa e muito destacada na França. E ela é amplamente replicada, ou seja, também cultivada em outros países. E a Itália é um desses países. E a Pinot, ela é famosa pela sua elegância, por fazer vinhos com menos intensidade, vinhos com mais acidez, vinho com caráter de fruta muito direto, de frutas vermelhas, muito francos, seus aromas frutados, aquela nota um pouquinho mais terrosa, aquela nota um pouquinho mais puxada, muitas vezes para toques herbais, mais de ervas secas, muito de sotobosco, como os italianos chamam, né? Que é stubois, como os franceses chamam, aquele chão de bosque. Então, aromas que também transitam para aromas complexos, evolui muito bem. Pinot tem uma capacidade, quando
tem uma boa uva e bem vinificada, de um potencial de guarda também interessante. Claro que não são todos. Uma uva muito mais elegante para fazer vinhos elegantes. E se a gente olhar, por mais que seja uma uva de dificuldade, que não seja uma uva simples de ser vinificada, ou seja, é uma uva que é difícil de fazer vinho, não é fácil, ela cresceu em área de vinhedos. Tanto que das tintas hoje, aqui a gente está falando das tintas mais cultivadas no mundo, a gente está falando que a Pinot transita ali, né, entre a quinta, sexta variedade mais plantada. E isso é super representativo para uma uva difícil. E percebam também que esse gráfico ele mostra, né, os vinhedos no mundo nos anos 2000, a barra azul, e 2016, a barra vermelha. Olha como a Pinot quase dobra a sua área de vinhedos no mundo. Olha que interessante. Ou seja, é uma variedade que cresce em volume. Não é uma variedade fácil. Então, de modo geral, os vinhos de Pinot são vinhos com uma qualidade um pouquinho maior. Ah, Marcelo, todo vinho de Pinot Noir é bom? Não, isso não existe no mundo. Mas são vinhos que entregam características muito interessantes, peculiares e muito desejados. Por isso que ela cresce em área de vinhedos no mundo. Mas não tem vinho de Pinot barato. Ah, mas eu comprei um Pinot que eu paguei ali R$ 70 e me agrado. Pô, loteria total. Ah, o Brasil tem algumas áreas, enfim, loteria total. É muito difícil, porque os bons Pinots, mesmo no Brasil, eles vão para a partir de R$ 100, importados Chile, Argentina, a partir de R$ 150, e aí da Europa vão partir de R$ 200, R$ 300 para cima. Sem falar de Borgonha, né? Aí é outra coisa. Aí é um mundo à parte. Mas olhem aqui que interessante. A Pinot, ela é uma variedade que ela não gosta e não se desenvolve bem em locais quentes. Então ela prefere muito mais climas frescos a climas temperados, mas temperados até certo ponto. Esses temperados um pouquinho mais frescos também. Por isso que ela se desenvolve bem em áreas mais frescas. Mas cuidado, tá? Uma observação que eu falei para vocês. A Pinot, ela não gosta de umidade. A videira não se desenvolve bem. A Pinot, ela é muito difícil. Gente, é muito difícil cultivar a Pinot Noir. Por isso que pouca gente produz. E mais do que isso, é muito difícil fazer bons vinhos de Pinot. Por isso que menos produtores escolhem essa variedade. Então precisa ter um lugar muito, muito adequado. Precisa muita manutenção de vinhedo, muito cuidado no vinhedo. Depois, precisa saber muito bem o que está fazendo na hora de vinificar para fazer bons vinhos. Então, não é fácil. E percebam, olha só, vamos comparar a Pinot com a própria Chardonnay, por exemplo. Que são uvas que são normalmente cultivadas em locais próximos ou parecidos, porque se dão muito bem, principalmente para espumantes. E esse gráfico aqui, gente, ele é um gráfico que é super instigante, do Dr. Gregor Jones, que é um dos maiores PhDs em terroir, em climatologia de terroir para uvas viníferas no mundo, certo? Inclusive é o gráfico que a Jancis Robson e o Hugh Johnson usam lá no Atlas Mundial do Vinho, mostrando a capacidade da Pinot Noir de se adaptar a diferentes climas. E percebam que a Pinot, ela gosta de climas frescos a climas temperados frescos, mas com uma capacidade de adaptação bem menor. Olha a Chardonnay, se adapta a climas quase aquecidos já. Então tem uma capacidade maior de adaptação. Então a Pinot também não se adapta bem a qualquer lugar e ela é muito exigente aonde ela consegue se desenvolver bem. E mais do que isso, produtividade da Pinot é baixa. É baixa. Ou seja, por mais que tu tenha um local adequado, que faça tudo certo, teu volume de uva é pequeno. Não é fácil fazer vinho de Pinot Noir. Não é fácil. E aonde a gente vai encontrar esse conjunto de fatores adequados para Pinot Noir na Itália? Exatamente no norte da Itália.
É o norte que vai ter locais mais frescos e mais secos. Ah, Marcelo, mas o sul também não é mais seco? Sim, ou mais ou menos. Vamos pensar o seguinte: por que que boa parte do norte da Itália também são regiões um pouco mais secas? E aí, meus caros e minhas caras, eu tenho que mostrar isso aqui para vocês. Esse mapa da Itália que vocês estão vendo é o mapa de relevo da Itália. Percebam que o norte da Itália aqui, ó, né, estou mostrando aqui para vocês, desde lá do leste, todo o norte, contornando o oeste e depois aqui no sul e descendo em toda a Itália, vocês estão vendo que é um pouco mais escurinho? Por quê? Porque tem mais altitude. Tanto que lá no extremo norte da Itália nós estamos falando literalmente de cadeias montanhosas dos Alpes. Então a gente tem os Alpes ocidentais, a gente tem ali, né, os famosos Alpes suíços, os Alpes austríacos. Olha que demais. Então, olha só, percebam que o norte da Itália, de todo o norte, oeste e sul, ele é fechado por cadeias de montanha. E aí lá, ó, bem lá no cantão, ó, bem aqui, ó, no leste, que vai ter uma abertura para o Mediterrâneo. Então essas cadeias de montanha, elas fecham esse norte da Itália da entrada da umidade, da entrada da chuva, ou das nuvens que trazem umidade. E isso é muito favorável também. Então tem uma temperatura média mais baixa, tem cadeias montanhosas que protegem da entrada da umidade, e lembrando que a Itália é clima mediterrâneo, porque ela está no Mediterrâneo, onde de modo geral os verões já são um pouquinho mais secos. Ó, norte da Itália começa a ter um conjunto de fatores macro, fatores de terroir, aonde favorece muito a Pinot Noir, a Pinot Nero. Então percebam que essas cadeias montanhosas aqui protegem todo o norte da Itália. Por isso, inclusive, que o Piemonte, que está aqui, ó, bem aqui no oeste, é uma região bem mais protegida também, uma região que tem até um pouquinho mais de continentalidade. E a Pinot adora continentalidade. Ela se dá muito bem com essa ideia de continentalidade. Tá bom, não é só isso. Não é só isso. Certo. Vamos lá. Vamos conversar um pouquinho aqui, trazer algumas interações de vocês e aí a gente volta para o nosso conteúdo. Então a gente já está vendo ali que o norte da Itália é bem propício para Pinot Nero, por isso ela é tão plantada lá. A Província FM, estamos assistindo aqui de Portela. Legal, sejam super bem-vindos. A Maria dizendo que está assistindo de Pelotas. O Demóstenes falando. Mestre, conheço poucos Pinots, mas um que tenho gostado bastante é homenagem a Truá. Ah, legal, californiano, bacana, um pouquinho mais encorpado, um pouquinho mais alcoólico, um pouquinho mais intenso, legal. Homenagem a Truá, um produtor bem, bem famoso, inclusive. Califórnia, gosta de fazer os vinhos um pouquinho mais intensos também. O Rafael falando, existem clones específicos adequados da Pinot Noir para espumantes em vinhos. Alguns produtores do Novo Mundo destacam a origem das mudas de Chardonnay e Pinot. Sim, existem. Na verdade, a Pinot, ela é uma uva que ela sofre muita mutação. Muita. Se tu olhar atravessado para ela, ela muta e ela faz a variedade muda e vai ter características muito diferentes. Então, sim, depende muito do lugar, inclusive na verdade é a mesma variedade, se comprovou há pouco tempo que Pinot é a mesma variedade com mutações diferentes. Então, Pinot Nero, Pinot Noir, Pinot Gris, Pinot Blanc, é tudo a mesma variedade com mutações. Antigamente a gente chamava, né, de outras variedades. A James Robinson já provou isso, né? E mostra que é a mesma variedade hoje, só com mutações diferentes. E ela muta muito. Então, ela tem algumas mutações que são um pouco mais adequadas a áreas específicas ou não. Sim, tem variação sim, tá? Pessoal, os alunos falando, sou apaixonado pelas aulas. Legal, desafio, bacana, seja bem-vinda. Sou nova aqui. Dicas de rótulos e preços, já passo algumas dicas de rótulos e preços para vocês, tá? De Pinot Nero na Itália. Aliás, estou falando, já tenho falado aqui durante a aula alguns produtores, alguns que eu gosto, alguns que eu acho representativos. Acho que tem bastante coisa legal aqui.
assistindo Juiz de Fora, legal vocês falando que estão assistindo as aulas, prazer em conhecê-los, esse mundo dos vinhos é novidade para mim. Seja bem-vindo então, né, o Valnei falando, aproveitem bastante. Tem gente do Brasil inteiro, né, aliás, não só do Brasil inteiro, tem gente do mundo inteiro aqui assistindo a aula, né, tem gente de Portugal, tem gente dos Estados Unidos, tem gente da Itália, tem gente da Alemanha, então legal, sejam super bem-vindos aqui para as aulas. Tá, beleza. Então, deixa eu ver se ficou alguma pergunta aqui que eu não respondi, depois a gente volta para mais algumas interações, e a gente segue um pouquinho aqui. Beleza. Então vocês podem continuar mandando e eu vou respondendo para vocês aqui, certo? Tá, legal. Pinot Noir. O que a gente espera da variedade Pinot Noir? Vinhos com menos intensidade de cor e com menos tanino. Por que isso? Porque é uma variedade de casca fina. A casca da Pinot não é uma casca grossa. Então essas características da casca da Pinot vão ser menos presentes nos vinhos, uma vez que ela tem a casca mais fina. Mas é um vinho que pode desenvolver um bom perfil aromático, intensidade média mais, e essa acidez média mais para muita. Então o destaque da Pinot é a sua acidez maior, uma intensidade de aromas e sabores interessantes, e um pouquinho mais de elegância no seu conjunto, um pouco menos de peso em boca. E então, né, a tendência é fazer vinhos um pouco mais elegantes. Agora, se a gente dá uma olhada no perfil vitícola, ou seja, da videira, a gente vai ver que a Pinot é uma variedade de ciclo precoce e maturação precoce. Ou seja, ela brota, ela começa o ciclo mais cedo e ela amadurece mais cedo. Então a Pinot Noir, ela se colhe ela mais cedo. Isso em locais mais frios é muito interessante e alguns locais também onde depois a gente não tem um verão tão quente, então aproveita bastante o calor ali do ciclo e aquela insolação um pouquinho maior da primavera, começo do verão, e vai se colher a uva, e em alguns locais a chuva começa a chegar também um pouquinho mais cedo, então é bom já colher e já resolve a questão da safra ali da Pinot. Os cachos são pequenos e compactos, como a gente falou, a casca é fina. E aqui uma observação bem importante, tá? Anotem aí. Pinot Noir adora solo de argila e adora solo de calcário. E também adora solos de marga, que é a mistura da argila com o calcário. E no norte da Itália, a gente tem bastante áreas com solos de argila e de calcário. E a Pinot adora, tanto que a Borgonha, as principais áreas da Pinot Noir para vinhos de alta qualidade são solos de argila de calcário, né? Ou argila calcário. Depois, é uma uva sensível, tem risco de queimaduras quando tem muita insolação, tem risco de geada, ela é muito sensível. Ela é uma uva difícil. Ela não é uma uva fácil, tá? Ela não é uma uva que, né, tão facinha de ser cultivado. Volumes pequenos, então os vinhos têm que ser caros, gente. E os melhores e os bons vinhos. Tem que ser mais caros ainda. Por quê? Não tem como não ser caro. São vinhos que entregam muita qualidade, elegância, mas muito difíceis de serem produzidos. Perfil aromático da Pinot, né? Então, com os climas mais frescos, essas notas herbais, as notas de frutas vermelhas muito evidentes, conforme vai ficando os climas mais quentes, muitas vezes vai ficando mais intenso, vai ficando mais caráter de fruta sobremadura. O Novo Mundo tem muitas áreas mais quentes que acaba, né, trazendo um pouco mais desse caráter de sobrematuração para Pinot. Ela perde um pouco da elegância. Alguns países, principalmente do Novo Mundo, gostam de fazer a Pinot, né, os vinhos com passagem por madeira nova, muitas vezes essa madeira tirando também a elegância, trazendo mais aroma de tosta, trazendo mais aromas empireumáticos e deixando muitas vezes a Pinot um pouco mais cansativa. O legal da Pinot Noir é a sua elegância. Em champanhe, ou nos espumantes de modo geral, a Pinot no corte com Chardonnay é a uva que vem para trazer corpo.
adiciona mais volume de boca, traz essas notas mais de frutas vermelhas, traz um pouco mais de estrutura. Então a Pinot, ela é uma uva que ela dá volume, ela dá um pouco mais de intensidade, e não à toa que é a uva mais plantada de champanhe, por exemplo. E esse corte Chardonnay com Pinot Noir vai ser a grande referência de espumantes no mundo inteiro. O mundo inteiro copia. O mundo inteiro copia esse corte porque entrega muita qualidade. Mas vamos para a Itália, aonde nós temos a Pinot, na Itália chamada de Pinot Nero, em alta qualidade. No norte como um todo. Mas olhando um pouquinho mais as regiões italianas, quais delas que se destacam e qual o perfil dos vinhos? Começamos lá na fronteira da Itália com a França, lá no Vale da Aosta. Então aqui tá o mapinha, ó. Coloquei para vocês derem uma olhada aqui, ó. Ó, nós estamos lá bem na fronteira da Itália com a França, lá no noroeste da Itália, a menor região italiana, um grande vale chamado Vale da Aosta, que é o nome da região, e que é uma região fria e que também produz a Pinot. Essa foto eu fiz aqui lá de um produtor chamado Leclerc, é um produtor de altíssima qualidade aqui no Vale da Aosta, é o principal produtor aqui da região e que faz um Pinot muito elegante. Tem um outro produtor aqui chamado Otin, que faz um Pinot até com um pouquinho mais de intensidade, mas também muito interessante. Então aqui a Pinot também sendo cultivada, lembrando que aqui na Itália como um todo ela é chamada de Pinot Nero, cultivada para fazer vinhos tranquilos, um pouco mais leves, bastante frescos e com caráter da fruta vermelha muito marcado. Também cultivado para fazer espumantes, mas principalmente vinhos tranquilos. E vinhos tranquilos bem interessantes, tá? Vou falar para vocês. Vinhos tranquilos cada vez mais destacados. O Vale da Aosta é uma região pequena, mas a gente percebe que já é a terceira uva mais plantada de todo o Vale da Aosta. Só perdendo para Petit Rouge e para Nebbiolo. E a Nebbiolo, ela é cultivada lá do lado contrário do Vale da Aosta, lá na divisa com o Piemonte, nas áreas mais baixas do Vale da Aosta. A Pinot Nero é plantada nas áreas de maior altitude do Vale da Aosta. Então, o lado contrário. E a Nebbiolo vem perdendo áreas no Vale da Aosta, que é uma região pequena, só tem uma única denominação, uma única DOC, que abrange toda a área de vinhedos do Vale da Aosta, lembrando que é uma região pequena, e que permite na sua DOC para vinhos rosés e para vinhos tintos a Pinot Nero. Como o Vale da Aosta é uma região autônoma, aonde também é permitido o idioma francês, então o Vale da Aosta tem 2 idiomas oficiais, o italiano e o francês. Então, aqui também é bem comum encontrar a grafia Pinot Noir em vez de Pinot Nero. Por quê? Porque o francês também aqui é um idioma oficial. Então, vinhos, apesar de pouco volume, com qualidade e um estilo bem peculiar, que é esse estilo francês mais elegante, de maior acidez, de um pouco mais de intensidade. E aqui só para vocês verem, ó, da Leclerc, ó, aqui ela bonitona, faz um Pinot tranquilo, bem nesse estilo que eu falei para vocês, nesse estilo um pouco mais fresco, um pouco mais fruta vermelha exuberante, evidente, marcado, mas muito gostoso, tá? É um vinho simplesmente espetacular. Então esse perfil, Leclerc é o melhor produtor aqui do Vale da Aosta, com certeza, né? E tem outros produtores aqui que fazem Pinot, o Otin, falei para vocês, o Otin faz um Pinot bem interessante, um perfil um pouco diferente. E aí, vamos para outra região, que para mim é a região mais destacada de Pinot Nero na Itália inteira, que é a Lombardia.
E na Lombardia, a Pinot Nero já é a segunda uva mais plantada. Por quê? Para vinhos espumantes e para vinhos tranquilos. A Lombardia é uma região muito referenciada, uma região muito destacada, uma região de muita relevância. São vinhos realmente muito peculiares que a gente tem aqui. É uma região de cadeias montanhosas, principalmente no extremo norte. Na parte central vai ficando um pouquinho mais plana, mais ondulada, com algumas montanhas mais espaços. Quando vai chegando no sul de novo, começa a ficar com cadeias montanhosas um pouco mais altas. Só que o que a gente tem? A gente está no norte da Itália. Então, lembrando, aqui é o mapinha para vocês. Onde é que está a Lombardia? Está aqui, ó, entre o Piemonte e o Vêneto. Lombardia, capital, Milão. Região grande, muito evoluída, muito destacada. Só que é uma região mais no norte com cadeias montanhosas. O que acontece? É fresca e com muita amplitude térmica. Muita é. Dias moderados, noite muito frias. Opa, Pinot Noir gosta de climas frescos. Então tem algumas áreas aqui na Lombardia na qual a Pinot se destaca muito bem. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês que é a região italiana de maior volume de Pinot Nero. E eu quero chamar a atenção para vocês aqui de duas denominações bem importantes, das mais importantes da Itália inteira e das mais importantes para Pinot Nero. Primeiro, essa denominação aqui, ao sul do vale do rio, do lago de Iseu, chamada Franciacorta. Espumantes, método tradicional de altíssima qualidade à base de corte Pinot Nero e Chardonnay. Depois, no sul da Lombardia, nessa região chamada Oltrepò Pavese, que fica depois do rio Pó, que é esse rio que divide toda essa região aqui. É o rio mais importante da Itália inteira. Aliás, o nome dessa área, Oltrepò Pavese, né? Oltrepò Pavese, ou seja, depois do Pó, a região de Pavese, Pavia, né? Então, a região de Pavia após o rio Pó. Que é um rio super importante e que aqui já começa outra cadeia montanhosa. Oltrepò Pavese é cadeias montanhosas já dos Apeninos. E aqui em Oltrepò Pavese, a gente tem, além das inclinações, dos relevos, os Apeninos aqui não são tão altos, a gente tem solos de argila e de calcário. Então, os vinhos de Pinot Nero de Oltrepò Pavese são alguns dos vinhos mais interessantes de Pinot Noir, ou de Pinot Nero, da Itália inteira. E aqui, nas denominações de Oltrepò Pavese, eu chamo a atenção para duas denominações que são separadas dentro dessa área, chamada Oltrepò Pavese, que é uma para espumante método clássico, chamado Oltrepò Pavese método clássico, ou seja, segunda fermentação em garrafa, aonde a uva principal é Pinot Nero. E uma outra denominação chamada Pinot Nero del Oltrepò Pavese, que é exatamente para Pinot Nero, vinificado em tranquilo. Solo argilo-calcário, regiões frescas, amplitude térmica, solos de boa drenagem, pouca umidade, perfeito para Pinot Nero. E a Pinot Nero aqui, como a Lombardia é uma região muito valorizada, muito destacada há muito tempo, o que aconteceu? Lá na metade de 1800, um nobre aqui da região, ele se casou com uma nobre da França. E quando ele veio e trouxe a sua nobre francesa, ele começou a frequentar muito a França por causa da relação, inclusive era um casamento comercial, e ele se apaixonou por duas uvas francesas, a Pinot Noir e a Riesling. A Riesling a gente sabe que não é uma uva francesa, que é uma uva alemã, mas que já estava na França há bastante tempo. Então ele traz clones de Pinot Noir da Borgonha e ele traz clones de Riesling lá da área da Aquitânia como um todo, da Aquitânia não, da área do Reno, área renana como um todo,
E ele traz a Riesling Renano também para cá. Então, hoje, até hoje, o Trepó Pavese tem bastante destaque para Pinot Nero e bastante destaque para Riesling. Tem Riesling de altíssima qualidade aqui também. Eu deixei no material aqui para vocês, como o prof é a coisa mais querida desse mundo, eu deixei aqui para vocês o mapinha com as denominações da Lombardia para vocês se situarem. Então, olha só. O Trepó Pavese método clássico é uma DOCG, o mais alto nível das indicações geográficas na Itália. E aqui está a área onde ela é, ó, marcadinha como 2, essa areazinha azul. E depois a gente também vai ter aqui essa denominação chamada Pinot Nero dello Trepó Pavese, que é uma DOC exclusiva, então, para Pinot Nero, também nessa mesma área. Então, o produtor pode escolher. Claro, aqui a gente tem outras denominações da mesma área, como uma Trepó exclusiva para Pinot Grigio, e a gente tem a denominação Trepó Pavese, que é clássica, né? Que aí abrange várias outras variedades. Mas como o prof também é a coisa mais querida para vocês, o prof botou uma colinha das denominações aqui para vocês, ó, da Lombardia. Então, ó. Primeiro, Trepó Pavese DOCG método clássico, exclusiva para espumantes com no mínimo 70% de Pinot Nero. Olha que demais isso, né? Ou seja, mínimo 70% de Pinot Nero. Inclusive, tem que ter no mínimo 70%, mesmo os espumantes brancos aqui, que aqui é para espumante branco, blanc, ou rosé, rosato, né? Precisa ter Pinot Nero. Segunda fermentação em garrafa, é uma denominação, até vou botar o resuminho daqui a pouco para vocês aqui dessa denominação, porque ela vale muito a pena entender ela. Claro, chega pouquíssimo no Brasil, quando chega é muito caro, infelizmente. Depois, aqui, a denominação, que é essa maravilhosa aqui, ó, Pinot Nero dello Trepó Pavese, com no mínimo 95 de Pinot Nero, mas para vinhos tranquilos. Só que também aqui na Lombardia, voltando lá no mapinha das denominações, tem esta denominação aqui chamada Franciacorta. Essa denominação, se vocês olharem aqui, ó, ela é uma denominação, ó, Franciacorta, para espumantes método tradicional, que exige no mínimo 50% de Pinot Nero e ou Chardonnay. Então também é super importante aqui a Pinot Nero para vinhos espumantes. Então olha como a Pinot Nero ela é importante aqui na Lombardia, fazendo vinhos de altíssima qualidade. Coloquei aqui um resuminho para vocês de Franciacorta, né? Aliás, Franciacorta o nome está dizendo, né? Franciacorta. Curta França, pequena França. Por quê? Porque faz vinhos ao estilo da França, champanhe. E é essa ideia aqui, essa região lindíssima, e que realmente está fazendo vinhos espumantes muito, muito, muito bons, cada vez melhores. Só que são caros, né? Franciacorta são vinhos espumantes caros. Mínimo 18 meses aí de autólise, vinhos realmente instigantes aí, e que tem como base Pinot Nero e Chardonnay. É permitido Pinot Bianco, mas no máximo 50% de Pinot Bianco. Então, ou seja, tem que ter Pinot Nero e ou Chardonnay, tá? Não tem jeito. E a maior parte dos vinhos hoje tem. Depois, falar um pouquinho do Langhe, área do Piemonte, área onde fica Barolo e Barbaresco, mas em volta, ou muito próximo disso, vocês vão ver que tem no Piemonte uma denominação de alta qualidade para espumantes, que também pouca gente conhece. Que denominação é essa? Se chama Alta Langa. Essa área marcadinha em verde aqui, ó, vocês estão vendo marcadinho com 1, ó, Alta Langa, é uma DOCG. E se vocês olharem o que essa DOCG exige, e de novo o prof colocou o resuminho aqui para vocês no material, o que é Alta Langa? Alta Langa é uma DOCG do Piemonte para espumantes método tradicional com Pinot Nero e ou Chardonnay mínimo 90%.
e faz vinhos espumantes de altíssima qualidade. Então, coloquei também aqui para vocês o resuminho de Altalanga. Então, ó, somente espumantes método clássico, ou seja, segunda fermentação em garrafa. Uvas Chardonnay e ou Pinot Nero, mínimo 90%. E olha que interessante aqui, ó. Autólise, mínimo de 30 meses. Gente, mínimo. Altalanga é um espumante, segunda fermentação em garrafa, Pinot Nero e o Chardonnay, com no mínimo 30 meses de autólise, gente. Olha que espetáculo isso, espumante de altíssima qualidade. E os reserva no mínimo 36 meses. Olha que interessante. Esse produtor, para mim, é o melhor produtor de espumantes de Altalanga. Ele não faz só Altalanga, é um dos melhores produtores do Piemonte como um todo, que é a Coppo. Coppo chega no Brasil, tá? Quem traz é a Mistral. A gente sabe que a Mistral tem uma margem um pouquinho mais alta, né? Os vinhos são um pouquinho mais caros, mas altíssima qualidade. Tá? Os vinhos da Coppo são simplesmente espetaculares, tá? São incríveis. Vale muito a pena. Então, uma denominação de espumantes método tradicional Piemonte, feitos de Pinot Nero e Chardonnay, com no mínimo 30 meses de autólise, chamada Altalanga Amadeu ACG. Também é outra que pouca gente conhece, tá? Pouca gente conhece. Aonde mais a gente tem Pinot Nero na Itália? Trentino Alto Adige, lá na fronteira com a Áustria. E aqui, cada vez mais destacados a Pinot Nero para espumantes. E quem levanta essa bandeira e dá esse grande destaque para o mundo é esse produtor chamado Ferrari. Não tem nada a ver com o carro, tem a ver com o espumante que leva esse nome por causa lá do fundador, chamado Giulio Ferrari, e que ele, há muito tempo atrás, nasce com a ideia de fazer vinhos espumantes, e hoje a Ferrari, nada mais, nada menos, é o espumante oficial da Fórmula 1. Então, olha que ponto chegou, desbancando champanhe. Historicamente, champanhe era patrocinador, ou seja, o espumante oficial da Fórmula 1. Hoje é um espumante italiano. Só que chama atenção aqui para o que isso representa. Porque estamos falando aqui de espumantes de altíssima qualidade e que tem levantado e levado a bandeira do Trentino Alto Adige para o mundo. O Trentino Alto Adige é uma região que é um grande vale. Tem um rio aqui que cruza lá das Dolomitas, cruza toda a região e vai desaguar depois lá no... Vai cruzar o Vêneto e tudo mais, vai desaguar lá no Mediterrâneo. É uma região que é um grande vale e que vai do Vêneto até lá a fronteira com a Áustria. E essa região norte aqui, chamada de Alto Adige ou Südtirol, também é uma região autônoma, é uma região onde tem 2 idiomas oficiais também, o italiano e o alemão. Aliás, aqui fala-se muito alemão. E que principalmente aqui na fronteira com a Áustria, se tem muito Pinot Noir ou Pinot Nero plantado. De alta qualidade também. Primeiro, a gente vai ter na área um pouco mais ao sul, na área em volta de Trento, bastante a Pinot Nero plantada para espumantes. No norte, no sul de Tirol, a gente vai ter bastante a Pinot Nero plantada para vinhos tranquilos. 2 perfis bem diferentes. E que para mim, olha, tô para dizer para vocês, tá? Alguns dos vinhos aí mais incríveis de Pinot Nero, de Pinot Noir do mundo. Esse produtor, gente, que eu falei para vocês, chamado Frank Haas, ele é incrível os vinhos, o que ele faz. Aliás, ele morreu agora, começo de 2022. Aí o filho dele agora tá tocando à frente do negócio, a família dele, né, tocando à frente do negócio. É espetacular. São espetaculares. E aí, o que falar dos espumantes, né? O que falar de Ferrari? O que falar dessa Trento, né? Essa DOC chamada Trento, que é exclusiva para espumantes à base, né, de Chardonnay e Pinot Nero, de altíssima qualidade. Altíssima qualidade. E também a gente vai ver que
muitas denominações aqui permitem a Pinot Nero. Como, por exemplo, uma denominação chamada Alto Adige ou Sul de Tirol, né? Permite a Pinot Nero. E a Pinot Nero aqui vem muito bem. Muito bem. Então, principalmente nessa parte mais norte, ela se destaca muito bem para vinhos tranquilos. Na parte um pouquinho mais para o sul do Trentino, para vinhos espumantes. Gente, olha só o que a gente já falou. Vale d'Aosta, Piemonte, Lombardia, agora Trentino Alto Adige. Ou seja, o norte da Itália praticamente inteira com Pinot Nero de qualidades muito, muito interessantes. E agora mais uma. Friuli Venezia Giulia, lá no nordeste da Itália, fazendo ali divisa entre o Vêneto e o Friuli, né? E aqui muitas denominações aqui, inclusive uma que eu quero chamar a atenção para vocês, chamada Prosecco, e vocês já vão entender o porquê que eu vou falar de Prosecco daqui a pouco. Mas primeiro, se vocês olharem aqui o Friuli tá bem aqui, ó, no nordeste da Itália, tá? Então lembrando aqui, ó, só mostrar para vocês. O que a gente tem aqui, ó? Bem no nordeste da Itália, a gente tem essa área, que também é uma região autônoma, mas que tem a Pinot Nero como base de muitos vinhos interessantes. E, aliás, muitas das denominações, se vocês olharem as denominações, principalmente as DOCs do Friuli, a maior parte delas permite a Pinot Nero nos seus vinhos. Então, se vocês olharem aqui, ó, se olharem as denominações como um todo, né, vocês vão ver que quando vocês olham os vinhos tintos, ó, vamos pegar Collio, permite a Pinot Nero, tendo no mínimo 85% da variedade. Vamos olhar aqui. Friuli. Exige para os vinhos tintos Pinot Nero. Se a gente olhar, se vocês olharem de modo geral, então as denominações permitem quase todas Pinot Nero aqui. Tá, a gente vai ver que são denominações um pouco mais amplas, que permitem vários diferentes estilos de vinho e tudo mais. Ok, não tem problema. É só pra gente saber que a gente tem a Pinot Nero aqui no Friuli, alguns até bem interessantes. Não é a uva de maior destaque, mas eu quero chamar a atenção para vocês que o Friuli está passando por um processo de identidade. E acompanhem a Pinot Nero aqui no Friuli, porque estão ficando cada vez melhores os vinhos. Mas eu quero chamar a atenção aqui nessa última denominação chamada Prosecco. Ah, Marcelo, mas Prosecco não é glera? Então, até 2018, Prosecco só permitia vinho espumante, no mínimo 85% de glera, mas vinhos espumantes brancos. A partir de 2018, Prosecco fez uma mudança e permitiu vinho espumante rosé. E olha que interessante. Vinho espumante rosé, Prosecco, somente com Pinot Nero. No mínimo 10%, no máximo 15%. Então, o único jeito de fazer Prosecco rosé, na denominação de Prosecco, é com vinho base de Pinot Nero, de 10% a 15%. Então, isso é novo. Então, lá, 2018, poucos anos, né? Começou 19, começou 20, a gente começou a ver agora os Proseccos rosés chegando no mercado. Mas olha que interessante. Ou seja, ainda continua mínimo 85% de glera, mas tem que botar Pinot Nero para fazer Prosecco rosé. E lembrando que Prosecco é uma denominação grande, ela abrange duas grandes regiões aqui, que é o Friuli e o Vêneto, é uma denominação que cruza essas duas regiões, e fazendo vinhos cada vez melhores. E assim, gente, se a gente pegar os Proseccos, os Proseccos DOCG, de Asolo e Conegliano Valdobbiadene, que ficam nessas áreas aqui, ó, de maior qualidade,
A maior parte deles hoje já são espumantes método tradicional, porque a Prosecco não é obrigatório, pode fazer tanto o método tanque quanto o método tradicional, segunda fermentação, né? Segunda fermentação em tanque ou segunda fermentação em garrafa, é a escolha do produtor, mas tanto em Assolo quanto Conegliano Valdobbiadene, cada vez mais segunda fermentação em garrafa, com tempos maiores de autólise, com Pinot Nero entrando para os vinhos rosés de Prosecco. Cada vez melhores. Cada vez melhores. Claro, Prosecco ainda, a maior parte do Prosecco é aquele vinho espumante, simples, leve, mas prestem atenção porque está ficando cada vez mais interessante. E se é cada vez mais interessante, eu quero provar com um pouco mais de calma com vocês este vinho aqui de Pinot Nero tranquilo. Servi uma dose aqui agora, no começo da aula. Esse vinho é de Oltrepò Pavese, na Lombardia, ali aquela região mais ao sul da Lombardia, que eu falei para vocês, né, com solos argilocalcários, região de ondulações, com cadeias colinares e cadeias de montanha. Esse é um vinho que para mim é o melhor produtor de Pinot Nero del Oltrepò Pavese, é o melhor Pinot de Oltrepò como um todo. Chama Tenuta Marzolino, vocês olharem aqui, ó. Pinot Nero, Tenuta Marzolino. E esse cara aqui, esses vinhedos são vinhedos da década de 80, são vinhedos com uma boa representatividade, já um pouquinho mais antigos, e ele tem um volume de produção pequeno. Essa é uma área aqui que tem uma presença maior de argila. A gente sabe, né, que a Pinot gosta de argila, a Pinot gosta de calcário, né? Solos calcários, normalmente a acidez destaca, né? Ganha um volume maior de presença ácida por causa do pH do solo como um todo, um pH um pouco mais alcalino, enfim. Mas olha só, percebam que é um vinho de Pinot com um pouquinho mais de intensidade de cor. Aqui é uma intensidade, olha, quase chegando à média. É um vinho muito bonito, é um vermelho rubi. Esse vinho é 2017 e ainda predomina o vermelho rubi. Não tem aquela nota granada aparecendo, ó. 2017 aqui, ó. Pinot Nero del Oltrepò Pavese, que é o bonitão para vocês. Bom, é um vinho que tem um pouquinho mais de intensidade de cor. É um vinho que é límpido, bastante brilhoso, mesmo para vamos lá, quase 6 anos aí de vinho se mostrando ainda muito bem. Não tem a nota granada aparecendo, que é bem característico em Pinot, ou seja, é um Pinot com um pouco mais de concentração. No nariz, muda muito o perfil aromático. Primeiro, é uma intensidade média mais já de aromas. É um aroma muito frutado, a fruta um pouco mais madura. A nota herbal já, uma nota um pouco mais da erva, um pouco mais seca. E assim, um toquezinho empireumático, mas muito delicado. Um empireumático muito mais para uma especiaria, um toquezinho de anis estrelado. Bem interessante, bem interessante. Bem interessante. Ele é correto no nariz, a intensidade média mais, super destacada, assim. E assim, a gente sabe aquele vinho que dá vontade de provar, mas aquele vinho que já tem aquele volume aromático interessante, a gente sente um pouquinho, né, até do álcool no nariz, não chega a incomodar, mas tu sente que é um vinho que tem uma intensidade um pouco maior, inclusive, de álcool, né, os italianos chamam de vinoso, né, aquele vinho vinoso. Vamos colocar na boca? Hum. Eu não vou descartar, porque é carnaval, e o vinho é bom pra caramba. Bom, a gente, a acidez, vinho, caramba. Primeiro, ele é seco, tanino, olha, é tanino médio, com uma textura bem interessante, isso é característico de Pinot Nero, principalmente o Oltrepò Pavese. Ele tem mais textura na Pinot, e eles gostam de ter essa textura maior. Corpo desse vinho, ele é um vinho de corpo médio, o álcool também é um álcool médio, quase médio mais, mas bem integrado, a acidez é média mais, mas me chama muita atenção o preenchimento de boca desse vinho. Ele tem a textura muito marcada, mas tem bastante sabor, o que dá esse equilíbrio muito interessante. Em boca,
a fruta num nível um pouquinho abaixo desse caráter mais especiado, desse caráter até um pouquinho mais terroso em boca, e esse caráter mais herbal, de erva seca em boca. Ele lembra bastante uma nota de um tomilho seco, ele lembra uma nota de quase de ervas finas, secas, mas muito, muito gostoso. E assim, persistência dele é uma persistência média mais. É um nível de qualidade muito bom, né, para Pinot. Ele é um vinho que, para mim, é o melhor Pinot Nero de Oltrepò Pavese. E assim, eu comprei lá na Itália, tá? Eu paguei na faixa aí de uns 40 euros, um pouquinho mais, talvez 45 euros. Gente, isso para vinho na Itália é caro, tá? É caro, é caro. Não é barato. Isso é vinho de alta gama na Itália já, tá? Pagar 40 euros num vinho é vinho de alta gama. Então, mas para mim eu queria trazer, porque e aí eu abri com vocês, né? Que no carnaval, mas não vai abrir um vinho desse, né? Temos que abrir, vamos comemorar. E assim, nível de qualidade, ó, tranquilamente, tranquilamente aí, tranquilamente. É um nível muito bom de vinho, tá? Muito bom mesmo. Tá. Lembrando, né? Até deixa eu trazer aqui umas. Deixa eu responder umas perguntas de vocês aqui, algumas interações. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rogério falando, 2 variáveis contra o Squart, qualidade e o vinho é carnaval. Exatamente por causa disso, tá? Faço isso por vocês, meus alunos queridos. Por causa disso que eu faço por vocês, né? Claro, não vamos descartar vinho bom, né? Tá bom. A Fernanda perguntando, a maioria dos vinhos tranquilos de Pinot Nero são 100% a cortes. A maioria são vinhos varietais, mas há cortes também, tá, Fernanda? A maioria dos tranquilos são varietais e a maioria dos espumantes são cortes. Mas há também o contrário acontece. Há vinhos espumantes varietais de Pinot e há vinhos tranquilos com corte de Pinot. Tá? Mas o mais comum é varietal para vinho tranquilo. Boa pergunta, inclusive. O Rogério falando que devia ser muito difícil uma mudança dessas em Prosecco. Sim, foi muito debatida e muito discutida, tá? Para eles aprovarem. Tanto que só aprovaram até 2018, só podia Prosecco branco. Não tinha Prosecco rosé. Né? Como eles chamam, né? Prosecco bianco. Então, não tinha o que fazer. A Karen falando, imagina a comparação de Riesling da Alemanha, Alsácia e Itália. Pois então, Carmen, tu tá aí uma boa provocação de uma aula. Uma comparação desses 3 Riesling. Vamos fazer muito em breve. Adorei a sugestão. Comparando Riesling, Renano, tá? Na Itália, a gente tem no norte da Itália alguns bem interessantes, principalmente aqui região de Oltrepò Pavese, na região do Trentino Alto Adige, a gente tem Rieslings interessantes, até no Friuli alguma coisa. Alsácia, Alemanha e Itália. Combinado, vamos fazer isso muito em breve, gostei. Mas de modo geral, o que eu comparando? Alsácia mais peso, Alemanha depende da área, mas vamos pegar o Mosel, que é o mais floral, é o mais cítrico, então mais floral, mais cítrico, e na Itália o meio do caminho entre Alsácia e a Alemanha. Normalmente na Itália um pouco menos de intensidade, alta acidez, toques cítricos, até toques um pouquinho mais, essas frutas, muitas vezes toquezinhos tropicais, assim, não como a Alsácia, mas o meio do caminho. É legal, vamos fazer, eu gostei dessa provocação. Legal, o pessoal falando que gostou da aula, bacana, que é um sacrifício. Então, é por isso que a gente estuda vinho, né? A gente estuda vinho exatamente para evoluir, para melhorarmos, para avançarmos, para crescermos, para bebermos melhor. E aí tem uma pergunta bacana aqui, ó. Foi o Fernando. Será que acompanha bem um peru ao molho de cogumelos e erva, prof? Boa pergunta, Fernando. A harmonização desse vinho aqui, partindo do que o Fernando falou. Primeiro, eu só tomaria cuidado, Fernando, com a questão do umami, tá? Então, o cogumelo é muito umami. E esse vinho aqui, talvez ele sofra um pouquinho. Esse caso aqui, talvez sofra um pouquinho, porque a gente sabe que o umami rouba muito da parte frutada. E em boca ele já era um pouco menos frutado. Então, atenção a isso, mas vale testar. O que eu colocaria com esse vinho aqui? Primeiro, ervas finas. Ia ficar espetacular. Depois, toques terrosos. O tomilho é uma erva que tem um toque um pouco mais terroso. Depois, eu colocaria um pouco mais de peso, eu colocaria um pouco mais de gordura, e aí eu tô me direcionando para um risoto de queijo pecorino
com ervas finas. Gente, isso deve ficar bom demais. Por quê? Porque as ervas finas, para ter essa paridade com o aroma do vinho, o risoto é um prato um pouquinho mais pesadinho, tem a gordura, que a gente tem a acidez, a gente tem a textura tânica. O risoto, ele pega essa gordura do queijo e ela é aquecida, então é uma gordura com suculência. A gente faz um contraponto daquela untuosidade, daquele peso do risoto com a acidez e, né, essa vinosidade do vinho, né? O vinho é líquido, então vai fazer um contraponto legal. Olha, dá pra... Oh, gente do céu, olha que isso pode ficar bom, tá? Isso pode ficar muito, muito bom. E por isso que a gente estuda, por isso que a gente aprende sobre vinho, por isso que a gente, né, pratica aqui exatamente para beber melhor e ter melhores escolhas, melhores experiências. E Pinot Nero é uma boa opção. Ah, uma coisa que eu não falei para vocês, tá? Pinot Nero na Itália normalmente custa bem menos que Pinot Noir em outros lugares do mundo. Então, recado final é exatamente esse. Bons Pinot Neros italianos custam menos que bons Pinots pelo mundo. Na Provine de 2022, lá na Alemanha, eu fiquei bastante tempo degustando e conversando com os produtores do Trentino Alto Adige, principalmente lá do Sul de Tirol. Gente do céu, Pinots cada vez melhores. Cada vez melhores, tá? E me chama muita atenção, nível de qualidade cada vez melhor. Então preste atenção não só nos produtores mais famosos, como Manincor, como Frank Haas, como Helena Walsh, mas outros produtores fazendo em altíssima qualidade, tá? Altíssima qualidade. A galera falando que deu fome, eu também tô louco de fome, inclusive, né? Quando acabar a aula aqui, vou ter que comer alguma coisa, porque, gente do céu, vamos ter que almoçar bem aqui, botar esse Pinot na roda, né? Tem que degustar esse Pinot aí e testar alguma coisa. O Marcelo falou se ia ficar bom com risoto de camarão. Bah, Marcelo, sabe o que ia ficar bom? Fica bom com risoto de camarão, bota bastante queijo, pode ficar legal, mas camarão à milanesa. Marcelo, isso deve ficar incrível. Por causa do peso do vinho, essa acidez do vinho, o sabor, essa nota um pouquinho mais terrosa, essa nota um pouquinho mais toquezinho empireumático que ele tem com o caramelizado da milanesa. Gente, isso deve ficar bom. Agora já virou tortura, né? Virou tortura. Nós vamos sofrer. Ficou espetacular. Turma, incrível. Adorei. Foi realmente muito legal a gente falar de Pinot Nero, que nada mais, nada menos é Pinot Noir na Itália. Vinhos incríveis, vinhos espumantes de alta qualidade, vinhos tranquilos de alta qualidade, preços muito interessantes. E provar bons produtores vale a pena. Chegam poucos no Brasil, mas procurando aí vocês vão ver, inclusive, que os preços são bem interessantes, tá? Helena Walsh chegava pela Decanter. Alguns outros produtores chegavam, de vez em quando chegam ao Brasil, então vale a pena dar uma procurada aí. Agora vocês têm referências para o que tomar. Os espumantes chegam um pouquinho mais, apesar de ser um pouquinho mais caro. Ferrari, a gente tem também a Decanter que importa, de qualidades bem, bem interessantes, então vale a pena aí provar. E tem algumas coisas bem, bem legais. Quero agradecer a presença de todos, foi demais, adorei também, interações incríveis e provem Pinot Nero, porque são realmente alguns vinhos bem espetaculares, bem incríveis e com preços bem bacanas. Turma, adorei, beijo, muito mais que especial. Deixar aquele nosso brinde final. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.